Deus. Versículo de número 1. Então Jó declarou: Até quando afligireis a minha alma e me atormentareis em vossas críticas? Já me humilhaste 10 vezes. Não vos envergonhais de me maltratar? Se é verdade que cometi alguma falta ou erro que cometi, diz respeito somente a mim mesmo. Se vós, de fato, quereis vos envaidecer sobre a minha pessoa, e usar contra mim das minhas próprias humilhações, sabei, pois, que foi Deus quem me provou e fez sofrer envolvendo-me em suas redes. Entretanto, se clamo injustiça, eis que não obtenho resposta. Grito por socorro, contudo, não vejo justiça. Verso 8. Ele bloqueou o meu caminho e não tenho como vencer os obstáculos. Cobriu-me de trevas e as minhas veredas. Despiu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados, tanto que estou a ponto de expirar sobre a terra. Despojou-me da esperança que alimentava. Como quem arranca uma simples planta do solo. Sua ira acendeu-se-me contra mim e agora me considera como inimigo. Juntas suas tropas, avançam poderosamente, cercam-me, acampam-me ao redor da minha tenda. Ele me levou, os meus irmãos, para longe de mim, e os que me conhecem tornaram-me como estranhos para mim. Os meus parentes me abandonaram, e os meus amigos se esqueceram de mim. Os que me visitam e também as minhas servas me consideram estrangeiro. Não passo de um estranho aos seus olhos. Chamo o meu próprio servo, sequer me responde. Vejo-me obrigado a suplicar-me ajuda. O meu hálito é intolerável para a minha esposa. Sou repugnante para os meus filhos e a minha mãe. Até as crianças zombam de mim e acham graça do meu estado quando chego. Todos os meus amigos, inclusive os mais chegados, agora me detestam. Aqueles mais íntimos, a quem amo, simplesmente voltaram-se contra mim. Estou reduzido a pele e osso, e apenas as minhas gengivas ainda não estão inflamadas. Portanto, tende compaixão de mim, meus caros amigos. Tende misericórdia da minha pessoa, pois foi a mão de Deus que me feriu. Porque me perseguis, como Deus está procedendo, e mais não vos fartais jamais de consumir a minha carne? Ah, quem me dera, as minhas palavras fossem escritas, sim, fossem todas gravadas em um livro histórico. Quisera eu, elas fossem talhadas a ferro sobre o chumbo ou gravadas para sempre na rocha. Verso 25. Contudo, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará para me defender e vindificar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. E depois de que todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne, então contemplarei a face de Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos. Eu
porque eu sei quem é Jó. Porque se eu não soubesse quem era Jó, de maneira nenhuma eu ia falar para você, ó, você tem visto o meu servo Jó? Pode tocar em tudo, toca em tudo, mas não toca na vida dele. E a palavra do nosso Deus, ela nos garante, nos diz isso, como eu falei, capítulo 1, 2 e 3, a palavra do Senhor diz que, de repente, estava lá os servos dele, com as suas jumentas, com suas ovelhas, cuidando. De repente veio um povo chamado Sabeus, que eu não sei de onde que veio esse homem, esse povo, mas a palavra do Senhor diz que veio um povo chamado Sabeus, e foi lá e começou a queimar, começou a atacar aquelas ovelhas, matou os seus servos. E a palavra do nosso Deus diz que aquele mensageiro foi até Jó e contou toda essa história e falou para Jó: Jó, somente eu sobrei para falar isso para você, para contar esta catástrofe. E meu irmão, na minha vida e na tua vida, você pode ter certeza que coisa ruim ou uma notícia ruim chega rapidinho, não é verdade? Se alguém morreu ali na esquina, você rapidinho você está só. Você viu alguém que morreu ali na esquina? Deixou isso, deixou aquilo. Mas se alguém é abençoado, dificilmente as pessoas ficam sabendo, e às vezes a gente fica até com medo de contar o testemunho que nós somos abençoados, porque tem gente que cresce o olho na nossa vida. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus ele estava contemplando isso também na vida de Jó. Só que a palavra do Senhor também diz, aleluia, que antes desse mensageiro chegar e falar para Jó, veio outro correndo também e falou, ó, Jó, eu estou vindo até aqui, porque os caldeus se dividiram lá em 3 partes, e atacaram também as jumentas, atacaram os camelos, atacaram tudo, e mataram também os teus servos. Só foi eu, somente eu, que escapei, só vim aqui para dar essa notícia. Mais uma notícia ruim. E esse mensageiro não tinha nem acabado também de dar notícia, veio outro e começou a falar. Caiu fogo do céu, da parte de Deus, depois você confere isso, da parte de Deus, e queimou todos os bichos, queimou todos os servos, e só sobrou eu para contar essa história. Imagine Jó, meu irmão, imagine eu e você na situação que nós estamos passando. Nós estamos ainda vivendo, né, uma pandemia, mas a gente ouve cada notícia, criminalidade crescendo, é desemprego cada vez mais crescendo, é tantas coisas crescendo, a gente ouve notícia ruim atrás de notícia ruim. Só que ao invés de muitas pessoas fazerem igual o Jó, rasgar as suas vestes, colocar a tua cara no pó, como sinal de humilhação, a gente começa o quê? A reclamar. Como o pastor frisou aqui, 9 anos, quantas lutas vocês passaram, quantas lutas o pastor passou, de maneira nenhuma, eu creio que até chegou no coração dele, eu acho que eu vou fechar, eu acho que eu vou parar, mas o Senhor falou, filho, eu estou contemplando a tua face, foi por isso que eu te escolhi, para a honra e glória dele. Então o Senhor, diz a palavra do nosso Deus lá no capítulo de número 2, Satanás não ficou contente, porque Satanás pensou que Jó ia desistir, ia parar de vir para a igreja, ia parar de cultuar, e ele foi novamente participar novamente de uma reunião lá com os anjos. E já chegando, né, falando, mas também, novamente, se eu dar tudo para ele. E o Senhor falou, tá bom, Satanás, toca em tudo, mas não toca na vida. E diz a palavra do Senhor que, novamente, quando Satanás desceu para aquela terra, para esta terra, tocou em Jó. Jó ficou de uma maneira que não dá nem para se imaginar. As feridas, não tinha mais pele, que nós lemos aqui, no capítulo 19, ele falou que a carne, ele ficou em pele e osso. Imagine uma pessoa que até então era o homem mais rico, era um homem cheio de saúde, era um homem cheio de coisas, de repente ele perdeu os seus filhos, de repente ele perdeu a sua fazenda, ele ainda tinha saúde, só que daqui a pouco ele foi e perdeu a sua saúde, ele olhava no espelho, né, olhava no corpo dele, não tinha mais nem prazer de olhar para ele mesmo, porque nós lemos aqui que as crianças desprezavam ele, os seus servos também não queriam mais ouvir eles.
A palavra do Senhor também diz, aleluia, que o hálito dele, a mulher dele jamais não suportava mais. Ele estava sendo desprezado por todos. E nós lemos a palavra do Senhor Jesus, diz que a mulher dele, que ao invés de chegar e falar, Jó, vamos orar, Jó, vamos clamar a Deus, porque Deus ele tem poder para mudar a tua história. Ela simplesmente chegou para ele e falou assim, amaldiçoa esse Deus e morre. Aí aquela frase que todo mundo conhece. Jó se levantou e falou assim, mulher, como você fala, como uma louca qualquer. Eu não vou negar o meu Deus. Nu, eu saí do ventre da minha mãe. E nu, eu voltarei para lá. Deus, mais uma vez, ele contemplou que Jó era uma pessoa a qual ele tinha escolhido, e era uma pessoa certa da parte de Deus. E Satanás também, ele pôde contemplar que Jó, ele continuava fiel, não por aquilo que ele tinha, mas por aquilo que Deus é na vida dele. E a palavra do Senhor também diz que o Senhor mandou o quê? 3 amigos para contemplarem a dor de Jó. E a palavra do Senhor diz que aqueles amigos olharam para a situação de Jó e ficaram sem palavras. Imagine as pessoas que você conta, você fala, não, eu vou chamar o irmão porque aquele irmão é o irmão de oração. Eu vou chamar aquela irmã porque aquela irmã é uma mulher de oração. Só que quando ela chega diante de você, ela olha a tua situação, ela fala, meu Deus, o que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com essa mulher? Só que esses amigos de Jó, quando eles olharam a situação, eles ficaram 7 dias, meus irmãos, sentados 4, sem falar uma palavra, sem falar nada, simplesmente pensando, como muitas das vezes a gente pensa, quem era fulano e olha a situação que ele está. E quando eles começaram a abrir a boca, como eu disse, você conhece a palavra, você conhece a história. Ao invés de eles buscarem da parte de Deus o que estava acontecendo com Jó, simplesmente eles começaram só o quê? Só acusar. Acusar, você está assim porque você é pecador? Você está assim porque você não obedece a Deus? Você está assim porque você deixou seus filhos fazer o que eles queriam? Você está desse jeito porque você não glorificou a Deus? E eles começaram a criticar, e Deus cada vez mais falando no coração de Jó, que só o Senhor poderia mudar a história de Jó. E às vezes, meu irmão e minha irmã, às vezes nós passamos por situações difíceis na nossa vida, e nós não entendemos o porquê nós estamos passando essa situação difícil, porque Deus, ele conhece o meu coração. Deus, ele conhece o teu coração, e a palavra do nosso Deus diz que não vem nenhuma provação na minha vida, sem que eu não possa suportar. Se você hoje está passando por luta, se você hoje está passando por uma prova, e você está falando, Deus, eu não aguento mais, o Senhor Jesus, ele está falando, filho, pode aguentar, porque eu tenho uma porção dobrada do meu Espírito para mim e para a tua vida, em nome de Jesus. Só que às vezes, meus irmãos, as pessoas que estão do nosso lado, ou até mesmo a gente não sabe o diálogo que está tendo lá no céu. A gente só conhece o quê? Só o mundo físico. A gente não conhece a luta espiritual que está acontecendo, porque a palavra também diz que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é na onde? Nas regiões, nas potestades, nas regiões celestiais. Que aonde Satanás ele fez o seu trono, e todas as bênçãos que tentam chegar sobre a nossa vida, como a palavra do Senhor também nos garante isso lá no livro de Daniel, desde o primeiro dia que você colocou o teu coração em me buscar, eu já tinha mandado a palavra, mas o rei da Pérsia, que simboliza Satanás, ele me impediu, e nós brigamos, nós lutamos. Então o Senhor, meu irmão, desde o dia que você colocou o teu joelho, que você colocou essa prova na mão do Senhor, o Senhor já respondeu. Se ela não chegou ainda, é porque a luta está terrível, mas você pode ter certeza que maior é aquele que luta com você do que aquele que luta contra você, em nome do Senhor Jesus, aleluia. É isso que Deus tem para mim, para a tua vida, meu irmão. Nós não temos, vamos falar assim, o poder
de ouvir. Por exemplo, tem duas pessoas aqui trancadas atrás dessa parede, falando mal de mim, falando mal de você. A gente não tem poder de fazer isso. Olha o que Deus está falando para mim e para você agora. Tem pessoas que Deus afasta de você, meu irmão, porque às vezes você não vai aguentar aquilo que estão falando de você. E Satanás estava falando coisas terríveis de Jó. Também o senhor faz isso? Também o senhor faz isso? Também o senhor faz isso? E o Senhor está falando, eu estou deixando acontecer isso, porque eu tenho uma bênção maravilhosa para a sua e para a minha vida, em nome de Jesus. E a palavra do nosso Deus diz aqui, para a glória do Senhor, no capítulo 19, versículo de número 4, eu achei interessante isso aqui, eu ouvi essa palavra esses dias e eu guardei no nosso coração. Versículo 4, se é verdade que cometi alguma falta ou erro que cometi, diz a respeito somente a mim mesmo. Amém? Com outras palavras, cuida da sua vida. Amém, irmãos? Amém? Foi um jovem pastor, semana passada, nosso Pode Crer, pastor participou com a gente, o Rafael vai estar lá também, em nome de Jesus. Um jovem abençoado da parte de Deus, ele falou uma frase, eu até perguntei para o Abner hoje, que seu pai usou semana passada. Não aceita crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Eu falei, gente, a gente fica, qualquer coisinha a gente fica dodói. Qualquer coisinha a gente quer virar as costas, não vou mais para a igreja, mas o pastor isso, mas a irmã aquilo, mas tudo isso. Mas, gente, a gente está ouvindo críticas daquelas pessoas que de repente não construiu nada, mas quem é o construtor, meu irmão, aquele que edifica na minha e na tua vida, é o Senhor dos Exércitos, para a glória do Senhor. Então foi isso que Jó estava falando para os seus amigos. Ao invés dos seus, o Senhor mandou aqueles amigos, foi para quê? Para levantar Jó. O Senhor mandou aqueles amigos para quê? Vamos orar, vamos clamar. Jó, está ruim, está difícil, mas vamos orar. Eles começaram a apontar, você fez isso, você fez aquilo outro. E Jó, com toda a sabedoria da parte de Deus, falou, se vocês vieram aqui para fazer isso, é melhor vocês ficarem lá no teu canto. Deixa que eu cuido da minha vida. E você cuida da sua. Vai buscar a tua salvação, porque eu tenho certeza que o meu Redentor, ele vive. É isso que Deus quer para mim e para a tua vida, meu irmão, aleluia. Não estou falando para você esquecer os outros, de repente jogar na cara dos outros, você fez isso não. Mas tem coisas que é um particular você e Deus. Tem coisas que é você e Deus lá naquele quarto, sabe? Quando o Senhor ele fala, entra em secreto, fecha a porta, e em secreto o Senhor vai te responder. São essas horas que nós temos que ter um particular com Deus, e Deus ele está querendo ter particular comigo e com você a todo momento, para a glória do nosso Deus, aleluia. E a palavra do Senhor diz, a partir do capítulo de número 3, Jó começa o que? Amaldiçoar o dia a qual ele nasceu. Ele começa, tem até uns historiadores que falam que é o mês de fevereiro que Jó nasceu, também não sei se é isso, é deles e Deus. Mas as pessoas, às vezes, elas amaldiçoam tantas pessoas. Mas foi o meu pai que fez isso. Mas foi minha mãe que fez isso. Minha família era desse jeito. Minha família era isso. Mas é tantas coisas. Mas a palavra do Senhor diz, meu irmão, que Jó, de maneira nenhuma, ele amaldiçoou a Deus. Ele esqueceu de Deus. Ele simplesmente estava colocando para fora aquilo que ele estava sentindo. Jó, com certeza, ele chegou diante de Deus, se você pegar, a partir do capítulo de número 20, ele já começa a falar, ouvindo os seus amigos, só que daí quando ele tomou a palavra, ele começou a falar, puxa vida, eu não era merecedor disso, eu adorava ao Senhor. Às vezes você está passando por luta, você fala, eu venho na igreja, eu dizimo, eu oferto, estou desempregado. Mas eu venho na igreja, eu faço as campanhas, mas eu estou enfermo. Eu faço culto de cura e libertação, mas eu estou precisando de uma libertação nisso. Nós somos dessa maneira, meu irmão, porque nós somos seres humanos, nós passamos por dificuldade, passamos por luta.
Mas de maneira nenhuma o Jó falou assim: eu não quero mais servir a esse Deus. Eu não quero mais deixar de ir à igreja. Eu não vou adorar mais a esse Deus. Eu não quero mais adorar e nem tampouco buscar a Deus na igreja. Porque o Senhor, Ele sabia, meu irmão. Por isso que veio essa prova na vida de Jó. E a palavra do nosso Deus diz, aleluia, que quando Jó tomou uma posição de orar pelos seus amigos, Deus começou a abençoar a vida de Jó. Lá no capítulo de número 42, a palavra do Senhor diz que quando Jó começou a orar pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Quantas das vezes eu e você levamos aquele rancor no coração, né? Quando na hora a gente fala desse jeito, na hora que eu mais precisei, você virou as costas para mim. Eu só precisava de uma palavra, você ficou 7 dias sentado do meu lado, não falou nada, e quando você abriu a boca, você só soube me acusar, falar mal de mim e contar coisas terríveis que eu não fiz. Mas Jó simplesmente tomou a posição de Deus na vida dele. Ele começou a orar pelos seus amigos, e ele começou a contemplar aquilo que Deus tinha na vida dele. Porque ele fala uma frase também a qual nós todos conhecemos: antes eu conhecia Deus somente de ouvir falar. Às vezes, meus irmãos, você sabe essa história, você conhece essa história, às vezes você está vivendo com o milagre do irmão que está do teu lado. Às vezes você vive com testemunho de pessoas que você conhece, que você está sabendo, ou até você liga o YouTube e fica ouvindo o testemunho de pessoas que você nem conhece e glorifica a Deus. Mas hoje o Senhor está falando para mim, para você tirar essa mágoa do coração, tirar essa tristeza que está no teu coração, essa enfermidade que está no teu coração e começar a orar para aquelas pessoas que te feriram, e o Senhor Jesus, aleluia, e você vai ver com os teus olhos, e vai ver e contemplar aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Deus, Ele preparou o Jó, meu irmão, para receber a bênção. Deus, Ele está te preparando para receber a bênção que Ele tem para mim e para a tua vida. Eu costumo sempre falar na nossa igreja, eu creio que aqui também tem pessoas desse jeito também. Às vezes a gente quer comprar um carro, pastor, só que a gente não tem garagem. Às vezes a gente até compra um carro, só que a gente não tem habilitação. A gente quer, como os outros falam, né, colocar o carro nas frentes dos bois. E o Senhor, Ele não trabalha dessa maneira. O reino dos céus não é desorganizado. O Senhor Jesus, Ele trata primeiro o nosso coração. O Senhor nosso Deus, aleluia, Ele tira tudo aquilo que não presta. Ah, pastor, era a riqueza. Nós acabamos de ministrar aqui, o irmão acabou de ministrar aqui, colocou, não sei se vocês viram, a mão fechada no bolso. Se é isso que está nos atrapalhando, de repente Satanás fala: não, eles gostam de dinheiro, ele não gosta de dizimar, ele não gosta daquilo. Satanás vai começar a investir isso na tua vida, mas se Jesus, aleluia, já trabalhou isso na tua vida, com poder e com grande glória, Ele vai te abençoar mais e mais, em nome de Jesus. Se de repente você é aquela pessoa vaidosa, não me toque, não fala mal e tantas coisas, o Senhor também, Ele vai começar a tratar de você, porque a palavra do Senhor diz que a gente não pode ter vaidade de nada. Embora Salomão fala que vaidade de vaidade é tudo vaidade, mas nós somos, muitas das vezes, não somos vaidosos, nós somos orgulhosos. E foi através do orgulho que Satanás foi expulso lá do céu, porque ele pensava que ele era maior do que era. E ele foi expulso. Mas o nosso Deus, meu irmão, Ele quer que cada um de nós, aleluia, nós sejamos humildes, como nós falamos assim, Ele já te deu uma vida para que você seja abençoado para a glória do Senhor. Então o que é que está te atrapalhando? Aí de repente você pode falar: mas Jó perdeu os filhos, precisou perder os filhos para se aproximar de Deus? Às vezes os teus filhos, como o pastor falou, é aquilo que está te preocupando. Achei interessante aqui que ele falou, a Valdirene estava sentada ali na minha frente, eu vi ela até dando risada, né? Quando ele falou, depois que o filho casa, isso acontece comigo, minha esposa sabe isso, minha mãe liga para mim: você comeu, filho? Né? Eu estou falando isso porque o que é que está te preocupando? O que é que está tirando o teu sono? O que é, meu irmão, que está deixando você preocupado com as coisas?
Coloca toda a sua ansiedade nas mãos do Senhor. Não é de repente você, pastor, então quer dizer que eu tenho que viver a vida, nice, né, como os outros falam, né? Não estou falando para você viver desse jeito, mas às vezes a gente quer colocar as coisas, na nossa mão, e não é assim dessa maneira. Coloca tudo na mão do Senhor e o mais Ele fará, em nome do Senhor Jesus. O Salmo 37, o que ele diz? Descansa no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele fará o desejo do teu coração, aleluia. É isso que Deus quer da minha e da tua vida, para a glória do Senhor. Então essa luta que você está passando, esses 9 anos que o pastor também contou aqui, foram anos de luta. Eu creio que quando ele chegou nesse salão, ele abriu esse salão e falou, meu Deus, será que um dia vai sentar gente nessas cadeiras? Graças a Deus que não senta gente nessa cadeira, né, pastor? Senta a ovelha do Senhor nessa cadeira. É isso que Deus quer da minha vida, quer da tua vida, que você entre para a casa do Senhor, aleluia, como ovelha na casa do Senhor, glorificando e exaltando o nome do Senhor, não importa a circunstância, mas ovelha é o que é? Ovelha é obediência. O pastor ele manda, a ovelha está sempre atrás, o pastor ele faz, a ovelha está sempre atrás. Então é isso que Deus quer da minha e da tua vida, meu irmão, que nós sejamos ovelha. E eu estou falando do Senhor, não estou falando do pastor, estou falando de quem? O Senhor, que é o nosso pastor, e nada nos faltará. Aquele Senhor, aquele pastor lá do Salmo de número 23, nós temos que servir, nós temos que obedecer, e o que Ele mandar, nós vamos fazer em nome do Senhor Jesus, aleluia. E a palavra do nosso Deus, nesse capítulo de número 19, ele diz o quê? Jó começou a falar com seus amigos, porque até então só os seus amigos estavam falando contra ele. Só que Jó falou assim, não, espera aí que agora eu vou colocar o meu lado. Vocês falaram mal de mim, vocês falaram que eu sou pecador, vocês falaram que tantas coisas, mas quem fez tudo isso na minha vida foi permissão de Deus. E às vezes, como eu disse, nós passamos por situações que Deus nos permite passar isso para saber onde é o meu e o teu coração está. Quando as coisas estão indo bem, nós louvamos, glorificamos, exaltamos, como o pastor também novamente falou, eu quero ganhar 10 mil, quando eu ganho 10 mil, meu dízimo é maior. E aí, gente? Nós temos que louvar a Deus como a igreja é a noiva do Senhor. E quando você participa de um casamento, quando você é casado, você jovem, pretende um dia casar, a última palavra que o pastor ou o padre, seja quem for, falou para mim, para você, sim, sim, não, não. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. O nosso Deus é da mesma maneira. E na igreja do Senhor é a noiva dele, meu irmão. Então, todos os momentos nós temos que estar com o nosso noivo, porque ele tem preparado uma festa maravilhosa para mim e para você, em nome do Senhor Jesus. Salmo no capítulo 19, versículo de número 25, qual é esse tema? Contudo, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará para defender e vivificar, ainda que eu esteja no pó, no meu túmulo. Aleluia. Jó não estava curado ainda. Jó ele estava enfermo ainda. Não tinha ninguém do lado dele, nem a mulher, os filhos já tinham tudo morrido, os servos também já tinham tudo abandonado, como ele leu no capítulo 19, todo mundo tinha virado as costas para ele, ele era zombaria. Como muitas das vezes eu e você estamos passando por luta, nós somos zombaria para os outros. Ah lá, não é crente? Olha lá, não vai para a igreja? Olha lá, não faz isso? Aí você fala, não, mas eu vou buscar a minha vitória. Mas você já foi tantas vezes, vai buscar a vitória quando? A sua vitória nunca chega. Era dessa maneira. Só que Jó, pela palavra do Senhor que nós lemos aqui, Jó já não estava mais se importando se ele ia morrer ou se ele não ia morrer. E o que Deus quer na minha e na tua vida, meu irmão, e para esta igreja aqui, pastor, não importa a circunstância, aleluia, nós temos que nos preparar que o dia vai chegar, e quando esse dia chegar, nós falamos, Senhor, eis-me aqui, para a honra e glória dEle, aleluia. Ele falou, Jó falou com essas palavras, eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele vai se levantar para quê? Para me ajudar,
para me levar. E ainda, ele falou assim, ainda que eu, como falar com as minhas palavras, ainda que eu esteja morto, ainda que eu esteja sepultado, mas naquele grande dia, eu vou contemplar a face do meu Deus, aleluia. É isso que nós temos que estar preocupados a cada dia, meu irmão. Tomar cuidado com muitas coisas que saem da nossa boca, aquilo que entra do nosso coração. Porque a palavra do Senhor diz o quê? Que a boca fala o que o coração está cheio. Então vamos tomar cuidado com aquilo que entra no nosso coração. Não pode, uma fonte não pode jogar água doce e da mesma jogar água salgada. A boca que louva o Senhor não pode maldizer ao meu irmão, ao seu irmão, a nós, meu irmão. Nós temos que abençoar os nossos irmãos, nós temos que orar assim. Às vezes o irmão está pisando na bola, vamos orar, como Jó fez. E Deus vai dar o que? A mesma coisa que ele deu para Jó, ele vai dar para você, ele vai dar a cura, ele vai dar a libertação. E aquilo que você achava que você estava perdendo, ele vai te dar em dobro, em nome de Jesus. É isso que nós temos que nos preocupar, meu irmão. O Senhor Jesus, Ele está à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. O Senhor bate a porta. Ele não é mal educado, igual o diabo, que arromba a porta, rouba tudo que você tem, para depois você sair reclamando, como ele tentou fazer na vida de Jó. Ele bateu na porta e ele ficou esperando. Alguém ouviu? Nós ouvimos. Você abriu a porta, que é o meu, que é o teu coração, aí ele vai entrar. Ele vai sentar junto com você na mesa. E vocês e nós vamos ceiar todos juntos, para a glória do Senhor. E é isso que Deus tem preparado para mim e para você. É isso que Deus quer de mim e da tua vida. A cada dia que nós passamos, a cada dia que nós vivemos, está difícil, mas você pode ter certeza que Deus está te preparando para um grande casamento. Aleluia. E como que é o nome do noivo? Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz do Calvário, como foi falado aqui. Às vezes a gente adora aquela simbologia, né? Aquela cruz e o Jesus está lá grudado. Jesus não está mais grudado lá, meu irmão. Aquela cruz está vazia. E ele, no terceiro dia, diz a palavra do Senhor, que ele ressuscitou, aleluia. E ele vive, aleluia, ele vive, e ele está pronto para vir te buscar, ele está pronto para vir buscar a tua igreja, meu irmão, para uma grande festa, para a honra e glória do Senhor Jesus, aleluia. Abra a tua Bíblia lá em nome do Senhor nosso Deus, no livro de Mateus, capítulo 11. Aleluia. Depois de tudo que Jó passou na vida dele, se ele desistisse no meio do caminho, pode ter certeza que nem livro de Jó tinha. Porque Deus, ele não se alegra em escrever a história de pessoas que desistem no meio do caminho, de pessoas que abandonam, porque o próprio Senhor, ele diz assim, que é o obreiro que lança a mão do arado, e só olha para trás, não é nem volta, só olha. O Senhor não se agrada. Agora Jó, ele foi perseverante. Um ano de geração eleita, foi difícil, né, pastor? A gente começa a nossa história, sempre a gente começa lá na igreja também. Começamos a nossa igreja lá, graças a Deus vai estar indo para 16 anos esse ano. A gente sempre brinca, era eu, a pastora e o Abner. Hoje o Abner está fazendo aniversário, pastor. Glória a Deus, aleluia. 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 Hã? Vamos ver que vamos sair alguma coisa ali, né? Para isso aí, ó, é assim, ó. Viu, irmão? É assim, ó, para isso aí, né? É uma bênção em nome de Jesus. Só eram poucas pessoas. Mas graças a Deus que Deus foi trabalhando. Alguns irmãos aqui da nossa igreja conhecem a nossa história. Eu, a pastora e o Abner, nós passamos por situações difíceis na nossa vida.
sempre conto essas coisas, não é para minha glória, para a glória do Senhor, para glorificar o nome do nosso Deus, e eu sempre falo isso comentando com o Abner. Quando o Abner ele era menor, nós passamos sem brincadeira nenhuma, pastor. Nós passamos mais de 2 anos, eu, a minha esposa e o Abner, sem comer uma pizza, porque a gente não tinha nada. Mas graças a Deus, que Deus foi dando vitória, louvado seja o nome do Senhor, que Deus foi abençoando a igreja. Agora nós estamos com uma igreja grande, vocês estão todos convidados lá para participar com a gente também, em nome de Jesus, já vamos para 16 anos. E eu estou falando isso porque tenho certeza que o pastor Jurandir, muitas pessoas se levantaram contra ele, tipo assim, fogo de palha, né? Isso aí é mais uma porta que abrir, daqui a pouco fecha. No segundo ano, de repente, as contas não estão batendo, né? Parece que eu vou ter que trabalhar mais, porque o dízimo parece que não está dando para pagar as contas, mas Deus foi suprindo e Deus foi abençoando. No terceiro ano, de repente, as pessoas que estavam lá no começo começaram a se levantar e falar assim, quando a gente estava pouquinho, né? O pastor ia na minha casa, né? Só acontece isso lá na minha igreja, ou não? Só acontece lá, né, Paulo? Não é assim, pastor? Aí o povo vai crescendo, crescendo, ao invés das pessoas se juntarem para glorificar, exaltar o nome do Senhor, se torna como amigo de Jó e começa a crítica. Passa os nossos 5 anos como se fosse uma criança também, que a criança ela já aprendeu a andar, a criança já aprendeu a falar, a criança já aprendeu a cair e levantar, e a igreja do Senhor é da mesma maneira. As dificuldades vêm, as lutas vêm, mas nós temos a palavra que nós aprendemos a falar e vamos falar com Deus e Deus vai nos dar vitória. 6 anos, como todo mundo fala, é o número do homem, né? Aí às vezes chega a vontade de parar, vontade de desistir. Até o pastor mesmo fala, a gente faz e parece que não adianta fazer nada. Mas graças a Deus que nós temos um Deus, meu irmão, aleluia, que no 7º dia, para Ele, foi o descanso. Mas é que para Ele, para mostrar para mim e para você, que Ele está no controle de tudo, de todas as coisas. Aí vem o 9º ano, o 8º ano, que de repente você fala assim, mas agora daqui para frente vai ser tudo bem. Só que daí começa uma nova etapa na minha e na tua vida. Quando nós somos crianças, às vezes, agora mudou um pouco, né? No meu tempo do pastor, não sei se era assim, era o tempo da gente começava a ir para a escola. Começava a aprender o tal do prezinho, não era? Já as mães da gente deixavam a gente na escola, tinha uns que brincavam mais, os outros brincavam menos, mas a gente não sabia o que fazer. E às vezes dentro da igreja é a mesma coisa, a igreja tem que começar o quê? A levar, como foi falado, a levar o evangelho para fora da igreja e começar a visitar outros lugares para a honra e glória do Senhor. E a igreja que eu falo não é esse templo, a igreja é você, a igreja é eu. Onde nós colocamos a planta dos nossos pés, a vida do Senhor tem que ser glorificada e abençoada em nome de Jesus. É a época que a criança começa a sair para fora, é a época que a criança começa a conhecer outras coisas. E aí quando chega o 9º ano, às vezes as pessoas, as crianças, falam, não, agora eu já sei tudo, né? Agora eu já sei escrever, já sei falar, já sei correr, tenho os meus amiguinhos. Só que uma coisa, a igreja não pode perder. O maior amigo dela é o Senhor Jesus. Sem o Senhor Jesus, nós não iremos para lugar nenhum, não faremos nada e com certeza, meu irmão, não conseguiremos nada. Mas se o Senhor Jesus for a primeira e a única pessoa sobre a nossa vida, pode ter certeza que nós vamos alcançar lugares que ninguém alcançou para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí quando Jó falou essa palavra, eu sei que o meu Redentor vive. E um dia, aleluia, ele vai se levantar, aleluia, ele vai vir me buscar, mesmo que eu ainda esteja morto, eu vou ver a face do meu Deus. Não é outra pessoa que vai ver a face, não é o irmão que vai ver a face, sou eu que vou contemplar a face do meu Deus. Foi a mesma maneira que o Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles falaram.
Ainda se ele me livrar da fornalha, meu Deus continua sendo Deus. E se ele não me livrar, ele continua sendo Deus. Aleluia! Nós temos que ter essa convicção na nossa vida, que em todos os momentos, Deus, Ele é Deus na nossa vida. Mateus capítulo de número 11, para você contemplar aquilo que Jó já estava falando e vivendo sobre a vida dele. 11:25. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Amém? Ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o desejar revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Aleluia. Amém, irmãos? Então essa era a convicção que Jó tinha. Jó, como eu disse, ele estava doente quando ele foi falado o capítulo 19. Ele tinha perdido seus filhos, tinha perdido seu dinheiro. Com certeza, sua esposa tinha se afastado dele. Só que ele tinha certeza que o lugar dele lá no céu estava garantido. Então Deus está te preparando. Deus está me preparando, meu irmão, para nós termos o nosso nome escrito no livro da vida. Eu sempre falo lá na igreja, às vezes a gente se preocupa tanto com a nossa pedrinha na coroa, né, pastor? Eu sempre falo assim, gente, eu quero estar lá. Não importa quantas pedrinhas na minha coroa está. Eu quero estar lá. Quero abraçar Jesus. Quero contemplar a face desse Deus face a face. Eu quero andar, aleluia, nas ruas de ouro e de cristal. Olha que coisa linda. Colocar as minhas vestes brancas, porque eu sei que o meu Redentor, ele vive. Ainda que esse corpo aqui, aleluia, se derreta, fica pó, fica consumido com bicho e com tudo, mas eu sei que o meu Redentor, ele vive, e um dia, aleluia, eu vou ter um encontro com ele, e eu vou viver essa palavra: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, aleluia, porque eu vou dar descanso para quê? Para a tua alma, meu irmão. Então busca, aleluia, descanso no Senhor, porque o Senhor te trouxe hoje aqui nesse 9 ano de geração eleita, porque você foi eleito pelo Senhor, aleluia, e Ele já está querendo preparar para você um lugar. Basta você ouvir a voz dEle, contemplar a voz dEle e seguir os caminhos dEle, porque é caminho de bênção, caminho de vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? É isso que Deus tem falado no meu coração. Temos que comer o bem dessa terra? Sim, a palavra do Senhor diz isso. Temos que viver bem? Sim. Mas começa a se preocupar, onde é que você vai viver a tua eternidade? Onde é que você vai morar a tua eternidade? Coisa linda, já pensou? Jesus te abraçando, você cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu sei que lá não vai ter isso, né? Mas de repente você vai falar assim: puxa vida, valeu a pena, né? Eu passar por aquela doença, mas eu não deixei o Senhor. Valeu a pena eu passar por aquela calúnia, mas eu não deixei o Senhor. Valeu a pena eu sofrer, mas eu não deixei o Senhor.
E aí nós vamos cantar o hino da vitória em nome de Jesus. É isso que Deus falou no meu coração e eu espero que Deus tenha falado no teu coração. Amém? Posso, pastor? Grupo de louvor, por favor.